Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Elivaldo, o que deve ser priorizado em relação às emendas da bancada federal piauiense? Tiago, sobre esse assunto, eu conversei ontem com o deputado federal Florentino Neto. Ele é do PT e coordenador da bancada piauiense no Congresso Nacional, que reúne 10 deputados federais e 3 senadores. Ontem, quando participava da cerimônia que inaugurou o viaduto da Avenida João 23, na zona leste de Teresina, Florentino Neto elencou prioridades que serão discutidas agora, já, quando o projeto de lei orçamentária para 2025 for colocado em prática no Congresso Nacional. Nós vamos continuar trabalhando unidos, juntos, na bancada federal, buscando colocar recursos assim para a saúde, para a assistência social no Piauí e também para obras estruturantes. Uma das nossas defesas aqui, por exemplo, é a duplicação da BR-343 até lá Piripiri, aqui até a região de Altos, depois Piripiri, como também a duplicação ali de Demerval Lobão até a Estaca Zero. Mas também nós temos que imaginar que a região ali de Luiz Correia, a região de Parnaíba, vai ter um boom econômico. E já é necessário também a duplicação da BR-343 de Luiz Correia, passando por Parnaíba até Buriti dos Lopes. Então, são obras assim que nós consideramos importantes, além da ferrovia e do modal de transporte, utilizando a hidrovia do Rio Parnaíba. Elivaldo, então infraestrutura viária deve dar o norte aí de prioridade em relação a essas emendas. É verdade, Tiago, parece que o Estado acordou em relação à necessidade desses investimentos. Não que tenhamos ficado assim totalmente recuados, porque não se pode negar que a malha viária federal do estado do Piauí, ela é das melhores, muito bem conservada, há inclusive investimentos. Mas precisava dar um passo a mais. Que passo a mais é esse? A duplicação. Sair da pista simples, né? O Piauí precisa entrar nessa fase, Tiago. O Piauí perdeu muito tempo. Eu não quero dizer aqui que ficou de braços cruzados, absolutamente. Nós temos aqui estradas bem conservadas, tudo mais. Agora, a fase de duplicação de rodovias para dar mais segurança ao tráfego, atrair desenvolvimento, empreendimentos, possibilitar a população um deslocamento mais fácil, isso aí é essencial e é uma tendência nacional. E o Piauí ficou para trás. É preciso recuperar o tempo perdido. Você lembra, Tiago? Você chegou até também a produzir reportagens com relação àquela rodovia 135 lá no sul do estado, sim, que era chamada de rodovia da morte. Estreitinha, né? Praticamente interligando ali depois de Floriano, ali Eliseu Martins, até a divisa com o estado da Bahia, era morte quase que todos os dias. Aí o que foi que aconteceu? A bancada federal se uniu, deu ali através das emendas de bancada, favoreceu indicações de recursos e o resultado é hoje. Não é uma rodovia duplicada, mas é hoje uma rodovia padrão BR, pelo menos. Mas não noticiamos mais todos os dias acidente, né? E o detalhe lá, não houve duplicação, mas se construíram acostamentos que permitem agora a passagem mais segura, o cruzamento dos veículos. Ter uma ideia, uma estrada no padrão BR, uma rodovia com acostamentos, como você disse, alargada, natural, no padrão de uma rodovia federal, porque antes era uma rodovia quase que vicinal, só que asfaltada, então era muito perigoso. Então, ali foi o start da bancada federal, a união de todos, esqueceram diferenças partidárias, políticas, ideologias, enfim, e partiram para esse investimento que é a infraestrutura do Piauí agradece. Então, agora, com essa ideia do deputado Florentino Neto, que coordena a bancada, eu acho extremamente valioso. Não que outros setores vão ficar de lado, não. Há outros setores, como, por exemplo, saúde, educação, que tem recursos obrigatórios de indicações de emendas, inclusive de bancada. Agora, quando se estabelece uma prioridade coordenada com o que planeja o governo do Estado, eu imagino que os investimentos em infraestrutura viária, duplicação de rodovia, como essencial e urgente, absolutamente urgente. Elivaldo, fica aqui comigo para a gente acompanhar agora o VT sobre a inauguração na manhã de ontem da obra do rebaixamento da Avenida João 23. É um evento que contou com a presença dos ministros Renan Filho e Wellington Dias, além de outras autoridades. Uma obra que afetará a vida de mais de 50 mil motoristas por dia. O rebaixamento da Avenida João 23 foi inaugurado na manhã desta terça pelos ministros dos Transportes, Renan Filho, o governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias. Com 46 milhões investidos, a obra trará agilidade para os motoristas que acessam a região central e sudeste da capital.
2 faixas foram construídas na área central da Avenida João 23. Acima, uma rotatória ligará a Avenida Zequinha Freire à BR-343. O ministro Renan Filho comemorou a inauguração e revelou que, além do rebaixamento, o Ministério investirá cerca de R$1 bilhão em todo o Piauí. Aqui no Piauí, eles investiram no último ano do governo passado apenas 120 milhões de reais. No ano passado, ainda com poucos projetos que nós tivemos que fazer, licitar as obras, nós já tínhamos conseguido investir 290, ou seja, já mais do que dobramos os recursos investidos no último ano do governo anterior. E esse ano nós vamos investir 642 milhões de reais para entregar as obras do Piauí e esperamos repetir esse desempenho e quem sabe ampliar um pouquinho no ano de 25 e no ano de 26. O ministro Wellington Dias ressaltou que a obra, além da mobilidade, beneficiará economicamente a capital do Piauí. Estradas boas, transporte bom, significa crescimento econômico, significa maior condição de menos custo, menos despesa, é isso que embala o crescimento da economia. Então gera emprego e eu digo que o que está acontecendo é ao mesmo tempo desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. A obra, que foi iniciada ainda no governo de Bolsonaro, ficou paralisada devido à pandemia, sendo retomada no início da gestão de Lula. Obras que mostram a tensão do presidente com o Estado, como explica Rafael Fonteles. Então a gente fica muito feliz. Isso tudo porque temos um presidente que olha para o Brasil como um todo e que acredita no investimento público como uma alavanca para o crescimento e para o desenvolvimento econômico. São recordes e mais recordes na geração de emprego. E isso tem a ver com o investimento público que alavanca o investimento privado. Lá foi armado um palanque muito seguro, muitas autoridades, ministros de Estado, governador, autoridades. Então, para desmontar, demora um pouquinho, né? Eu acredito que hoje ou amanhã, no máximo, a pista já está toda sinalizada no ponto para ser utilizado por quem trafega pela região. Agora, Tiago, eu dei uma passadinha ontem lá, um pouquinho antes, tive que voltar para o Jornal do Piauí. Então, o que eu percebi assim, nos bastidores lá das lideranças políticas, das autoridades e até de populares curiosos que passavam por lá? A seguinte indagação: e afinal, de quem é essa obra? Quem é o pai da obra? Se for fazer um teste de DNA, quem é que fica com a paternidade da obra? Gente, é uma obra federal, é uma obra coordenada pelo DENIT, que de forma diligente, forma competente, conduziu do início à entrega da obra, na condução do atual superintendente Ribamar Bastos. No plano mais político, eu diria o seguinte: a obra federal começou num governo, terminou em outro. Parabéns aos dois, o que começou e o que terminou, o atual. E outro detalhe, e quem indicou recursos? Várias mãos, várias iniciativas da bancada federal piauiense. E aqui cito, por exemplo, do ex-senador Elmano Ferrer, que indicou cerca de 20 milhões para a obra. Na época ele era responsável pela indicação do DENIT, tinha uma atuação muito forte no DENIT, na parte viária. Teve também, inclusive eu entrevistei ontem, a participação do ex-deputado federal Fábio Abreu, que na época era do PTB, depois foi para o PSD, e ele também foi responsável por indicações de recursos, de emendas para a construção do viaduto. E também do senador Marcelo Castro, que chegou a ser relator do Orçamento Geral da União, coordenou o orçamento e não só indicou recursos para a obra, como colocou a obra como, digamos assim, referência, prioridade no orçamento da União. Então foi um esforço coletivo, importante, e essa situação, quem indicou mais, quem indicou menos, isso é muito bom, que seja assim sempre essa disputa, que o Piauí só tem a ganhar. Tiago. Essa é a disputa salutar. Salutar. É o que toda a população quer, né? Exatamente. Que não sofra solução de continuidade, investimentos públicos em obra pública em função de bandeira partidária. Correto. Bom, vamos ouvir o ministro? Exatamente, Tiago. Na sequência, a Lívia Pessoa ouviu o ministro Renan Filho, dos Transportes. E, olha, ele deu a notícia do dia ontem, né? Mesmo com a importância da obra, do viaduto para a mobilidade urbana, essencial para Teresina, mas o ministro Renan Nunes anunciou investimentos que giram em torno de R$1 bilhão em infraestrutura viária no estado do Piauí. A primeira são as melhorias urbanas na BR-343.
esses 5,2 quilômetros, até começando daqui em direção à cidade. Né? Nós faremos aí a duplicação dos 5,2 quilômetros, construiremos 5 viadutos, inclusive uma nova ponte. Essa é uma obra de 150 milhões de reais e a licitação vai concluir essa semana. Nos próximos dias vou fazer um convite a todo mundo de novo para a gente dar a ordem de serviço dessa obra, ou em Brasília ou aqui, vou combinar com o governador. Aqui é melhor. Uma outra, aqui é sempre melhor e o clima é quente, o bom do Piauí é isso. É bem parecido com Alagoas, clima quente, né? Animado, amoroso. A continuidade da duplicação da BR-316, de Demerval Lobão até Monsenhor Gil, é uma outra obra que está incluída no novo PAC do presidente Lula. Projetos prontos, feitos lá pelo Ministério dos Transportes. Vamos publicar o edital, governador, agora no mês de setembro, para essa duplicação, uma obra muito importante. Serão outros 190 milhões de reais aplicados. E a terceira delas, mais importante, nós temos várias outras obras por aqui, mas essa também nova, é a duplicação de Teresina até Altos, 27 quilômetros, também incluída no novo PAC, projeto pronto, e publicaremos o edital ainda dentro do mês de setembro também, uma obra no valor de 290 milhões de reais. Só para a gente fechar, quando fala que o edital está pronto para ser publicado, em que fase é que a gente está até chegar, por exemplo, o começo da obra? Bom, o edital pronto, o projeto é contratado, depois do projeto, a licitação para a realização da obra. Tem aí um andamento burocrático, mas o anúncio feito pelo ministro Renan Filho, ele fez aí publicamente cerca de R$1 bilhão dentro daquilo que realmente o Piauí precisa em termos de investimentos na estrutura viária. Duplicações de rodovias, a 316, o trecho seguinte de Demerval Lobão a Monsenhor Gil, e aqui na 343, na ligação norte do Piauí até o município de Altos, com promessas de anúncio já de ordem de serviço, quem sabe ainda este ano, ou em Brasília ou aqui no estado do Piauí. Agora chamou a atenção ali, Tiago, você percebeu a empolgação do governador Rafael Fonteles, porque esse é o tipo de anúncio, o tipo de investimento que se coaduna, que se integra com o plano de governo de Rafael Fonteles para o desenvolvimento econômico, extremamente vinculado a investimentos que dão suporte, por exemplo, à integração do Piauí com outros estados através de rodovias duplicadas, capazes de escoar a produção, de atrair investimentos, e que está exatamente naquele plano de metas de 10 bilhões de reais que o governador anunciou no início do mandato até 2026. Por isso, a empolgação do governador Rafael Fonteles, eu imagino, porque é um anúncio interessante e que casa bem com o que o governo do estado já vem realizando e anuncia para os próximos anos.